Boa nação, vocês me conhecem, sabem que eu não gosto de perder tempo, são 4h27 da matina, eu já começo o vídeo de hoje mostrando logo de cara uma situação envolvendo o volante Wendel, tá? Nos últimos dias saiu a especulação de que o Wendel teria recebido autorização do Zenit, clube russo, para poder negociar sua saída do clube russo para o Brasil. Essa notícia foi veiculada através de informações do Fábio Aleixo, um jornalista brasileiro que vive na Rússia e cobre o futebol russo. Bom, esse portal aqui, o Sports.ru, é um portal esportivo da Rússia que fala sobre os clubes russos. Então vamos dar uma olhadinha, porque o presidente do Zenit falou a respeito. Vamos ver o que ele falou, se realmente o cara tá vindo para cá, se não tá vindo para cá. Primeiro eu quero deixar bem claro que, obviamente, que o site está em russo, né? Eu já coloquei ele aqui traduzido para facilitar a vida de vocês. Agora eu vou colocar o óculos mais stylist da internet. Vamos lá, ó. A parte que o presidente do clube fala, tá? Essa notícia saiu às 19h18 de ontem, tá? O Zenit negou que o Wendel tenha recebido autorização para procurar um novo clube. O jornalista Fábio Aleixo noticiou esse direito. O presidente da diretoria do clube, Alexander Medvedev, reagiu à informação da seguinte forma: isso é uma farsa. Mas não foi só o presidente Medvedev que falou a respeito do Wendel e da vinda dele para o Brasil, não, tá? Um outro dirigente também falou. Vamos dar uma olhada aqui ainda na página do Zenit, no portal Sports.ru. Um dos dirigentes falou o seguinte: nunca se pode negociar com brasileiros. Vamos saber por que nunca se pode negociar com brasileiros, né? Nunca se pode negociar com brasileiros. Seliuk comentou possível saída de Wendel do Zenit. O conhecido agente Dmitry Seliuk disse ao correspondente do Sport Day by Day, Matvei Makarenko, que o Zenit poderia vender o Wendel por 20 milhões de euros. O clube de São Petersburgo pagou esse valor pela transferência do meio-campista do Sporting em outubro de 2020. Então esse é um agente russo falando a respeito do Wendel. Vocês viram um presidente falando que é uma farsa a vinda dele para o Brasil. E agora um agente dizendo aqui que poderia acontecer por 20 milhões de euros. 20 milhões de euros é o valor que a gente sempre está falando para vocês aqui, porque desde os primeiros dias que se falou no nome do Wendel, que a gente checou algumas fontes, e essas fontes falaram, por 20 milhões é bem capaz do Zenit vender. Por empréstimo, hoje a informação que eu tenho é que o Zenit não tem interesse, tá bom? Mas vamos continuar aqui na matéria do portal Sport.ru. Hoje, 26 de junho, porque a matéria é de ontem, o jornalista brasileiro Fábio Aleixo informou que o Zenit permitiu que o Wendel se mudasse para outro clube se quisesse. O presidente já negou que deu essa autorização. Seu contrato com o clube de São Petersburgo vai até 2027. O Zenit já iniciou os preparativos para a nova temporada, sendo que o meio-campo brasileiro de 25 anos ainda não regressou à Rússia. Nós já contamos para vocês que ele não foi, segundo o empresário dele, por causa de problemas de saúde de alguém da família. Aí o agente diz: eu imediatamente disse que você nunca pode concordar em nada com os brasileiros. São pessoas que venderão a própria mãe por dinheiro. Caraca, olha a imagem na Rússia que eles têm dos jogadores brasileiros. E ainda mais o clube. Eles só fazem o que lhes convém. Eles não têm sentimento algum. Eles não se importam com quem os ajudou e como. Eles veem em tudo como lucro, disse Seliuk. O Zenit seguirá o exemplo de Wendel? Perguntou o jornalista aqui do Sports.ru. Aí ele responde: é difícil falar sobre isso porque não conhecemos seus acordos iniciais. Talvez eles planejaram assim, foi assim que eles concordaram. O portal volta a perguntar: foi comprado por 20 milhões de euros, é possível vender pelo mesmo valor? Seliuk responde: acho que é possível, ele também é um bom jogador de futebol, mas não está claro se alguém pagará esse dinheiro por um jogador da Liga Russa. Por 20 milhões de euros será difícil vender, mas possível. Ou seja, o agente aí falando, né, soltando os cachorros em cima dos brasileiros, mas dizendo que por 20 milhões de euros é capaz do Zenit vender.
Faço a mesma pergunta que fiz outro dia para vocês. Vocês acham que o Flamengo vai desembolsar 20 milhões de euros pelo Wendel? Ou vocês acham que o Flamengo é capaz de dobrar o Zenit pelo Wendel? Vale lembrar que aquela cláusula, aquele dispositivo que permite o atleta sair, não se aplica ao Wendel. Ou são os 20 milhões de euros, ou se dobra o Zenit para emprestar. Coisa que, por enquanto, parece que eles não estão dispostos a fazer. Coloque aí nos comentários o que vocês estão achando desse envolvimento do Flamengo com o Wendel, se é que há algum. As minhas fontes me dizem que não há absolutamente nada, mas coloque aí nos comentários para eu saber o que vocês estão achando disso. Boa, nação, mas não foi só a questão do Wendel ontem que rolou, que bombou, não. Nos últimos dias, vocês sabem que um zagueiro brasileiro que nunca atuou pelo Brasil, mas que está jogando lá na Rússia, o William Rocha, teve reuniões com o Bruno Spindel. O zagueiro foi vice-campeão russo nessa temporada com o CSKA e tem interesse em vir jogar no futebol brasileiro. O zagueiro ontem deu uma entrevista para o GE e ele falou sobre a possibilidade de jogar no Brasil. Espia só. Falando do futebol brasileiro, gostaria muito de poder ter esta experiência. Agora, não consigo dizer quando terei essa chance. O futebol tem sempre muitas surpresas. E ele completou a nação. Tenho contrato com o CSKA e estou muito feliz na Rússia. Estou focado em descansar e começar a me preparar para a nova temporada. Não penso muito nessa questão de saída. Se tiver de acontecer, acontece. O William Rocha tem 28 anos, é um zagueiro muito promissor, muito bom, que teve conversas recentes aí com o Bruno Spindel. O Flamengo prioriza a questão do Nicolás de la Cruz, a questão do Alan, para depois poder terminar de fechar o seu elenco. A questão do Alan, a parada é bem simples, nação. O Flamengo comprou o Alan por 8 milhões de euros. Desses 8 milhões de euros, 75% é do Clube Atlético Mineiro, o que dá aí 6 milhões de euros para o Atlético. Desses 6 milhões de euros, o Flamengo vai pagar à vista 40%, o que dá aí 2,4 milhões de euros. O restante vai ser dividido em duas parcelas a serem pagas em 2024, de 1,8 milhões de euros. O Flamengo ainda vai pagar um bônus de 1 milhão de euros por metas estabelecidas. Essas metas aí já foram títulos e agora os caras modificaram para que seja o número de jogos, ou seja, quando o Alan completar tipo 40 jogos pelo Flamengo, o Flamengo tem que pagar 1 milhão de euros de bônus ao Atlético Mineiro, ok? Bom, por que o Flamengo ainda não apresentou o Alan? Segundo o GE, 160 mil euros separam o Alan da apresentação no Flamengo. O que está em discussão agora entre Flamengo e Atlético Mineiro é quem vai pagar os 2% de mecanismo de solidariedade, o que no total dessa negociação daria pouco mais aí de 160 mil euros. Então, terminando essa discussão sobre quem vai pagar os 160 mil euros, o Alan finalmente vai poder viajar para o Rio de Janeiro, fazer os exames, assinar contrato e ser anunciado pelo Mengão Queridão. A diretoria rubro-negra espera que isso aconteça ainda esta semana, porque o Flamengo quer se desvincular do que já está acontecendo para poder tentar algo mais novo. E hoje tem um jogo importantíssimo para a nação rubro-negra. Calma aí, eu sei que o jogo do Mengão Queridão é amanhã. Amanhã tem jogo do Mengão. Amanhã tem jogo do Mengão. Para, eu sei que o jogo é amanhã. Só que hoje tem River Plate e The Strongest. Eu sou The Strongest desde criancinha. Vou torcer pra caraca pro The Strongest derrubar o River Plate, mesmo sabendo que é mais ou menos uma missão impossível, mas se o Tom Cruise consegue, por que eu, que sou tão bonito quanto, não vou conseguir realizar essa missão impossível, que é de torcer pelo The Strongest? Fala sério, né não? Que viagem é essa, velho? Então, se o The Strongest ganhar, o River Plate automaticamente fica eliminado da Libertadores da América. Se do outro lado também o Sporting Cristal passar pelo Fluminense ou pelo menos conseguir o empate, se não, o The Strongest classifica, irmão. O The Strongest tem 6 pontos, se ganhar do River faz 9. Se o Fluminense ganhar do Sporting Cristal, o Sporting Cristal fica com 7, River Plate com 7, classifica.
o The Strongest. Então o The Strongest tem muito aí a ganhar nessa partida, vou torcer muito. Agora eu vou explicar por que eu vou torcer muito. O The Strongest ganhando do River Plate, o River Plate não classifica e a vida do Flamengo para contratar o Nicolás de la Cruz fica mais simples. Vocês viram ontem no vídeo que eu trouxe aqui de noite, eu explanando sobre aquilo que a gente já falava aqui no canal e que o Mauro César trouxe ontem, sobre a preguiça dos jogadores escolhendo campeonatos que quer disputar. E aí já saiu mais informação de que os jogadores estão batendo o pé com relação aos treinamentos, que o Sampaoli está fazendo uma disputa de cabo de guerra com os caras, que o Rodolfo Landim vem dando sustentabilidade para o trabalho do Jorge Sampaoli, mas os jogadores têm torcido o nariz por causa da agenda intensa de treinos. Enfim, se não chegar jogadores novos com potencial de ídolo, como é o caso do Nicolás de la Cruz, como é o caso do Alan, como é o caso do Luiz Araújo, como é o caso do Agustín Rossi, o Flamengo vai ficar sempre entregue à mão desses jogadores aí. E como nós temos uma diretoria paternalista e frouxa, esses caras nunca vão saber o lugar deles. Então é bom que se consiga fechar com esses grandes jogadores para que os caras venham, ocupem os seus lugares e a gente fique mais tranquilo com relação às picuinhas do elenco. Eu fico imaginando se o Sampaoli tivesse no Flamengo desde o final do ano passado, o quanto esse elenco não ia ter lutado para derrubá-lo, porque ele não permitiria 50 dias de férias. O Sampaoli jamais permitiria tal irresponsabilidade. Aí eu fico vendo na internet alguns coleguinhas, né, falando sobre o trabalho do Vojvoda no Fortaleza. Ah, quando estava na última colocação, o Fortaleza manteve o Vojvoda. Continuidade no trabalho é tudo. Aí eu vejo os mesmos coleguinhas falando assim, o Abel Ferreira penou muito quando chegou no Palmeiras e o Palmeiras manteve diante de eliminações na Copa do Brasil, na Libertadores da América. A continuidade do trabalho é importante. Aí eu vou ver os comentários deles sobre o Sampaoli. Tem que sair o Sampaoli, tem que trazer o Jorge Jesus, tem que mandar esse cara embora. Ou seja, a continuidade no trabalho, ela só é importante quando é com o treinador que a gente gosta. Se a gente não gostar do treinador, a continuidade não merece ser dada, né? Eu vou te falar, futebol é gostoso por causa disso, porque é 100% paixão. Por isso eu falei que o Gerson não podia ter xingado o torcedor rubro-negro. E ontem desembarcou no Rio de Janeiro o mais novo reforço rubro-negro, Agustín Rossi. O goleiro ex-Boca Júnior passou metade de uma temporada no clube do Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, e agora chega para reforçar o elenco rubro-negro. Entretanto, o goleiro não vai poder começar os treinamentos a partir de amanhã. Ele vai ter que esperar até o dia 1º de julho para poder fazer os seus primeiros treinos pelo Clube de Regatas do Flamengo, porque apesar do Flamengo já tê-lo trazido, já tê-lo hospedado e ele já está praticamente à disposição do clube, o Boca Juniors, que tem contrato com o jogador até dia 30 de junho, não liberou o jogador para que ele pudesse iniciar os trabalhos em definitivo no Mengão Queridão. Com isso, Agustín Rossi chega no Rio, vai se ambientar, vai conhecer alguns lugares, mas só a partir do dia 1º, só a partir de sábado, ele vai efetivamente iniciar os trabalhos pelo Mengão Queridão. Ao chegar no aeroporto, obviamente instruído pelos dirigentes rubro-negros, Agustín Rossi não parou para falar com os jornalistas que lá estavam e imploravam um cadinho da sua atenção, um bocadinho da sua consideração para que ele desse uma entrevista ou uma palavrinha com os torcedores rubro-negros. Bom, o que importa é que o Agustín Rossi já chegou, é um reforço que tá aí, que vai engrandecer bastante o Flamengo, é um baita de um goleiro, vai acirrar a disputa pelo gol do Flamengo. O Matheus Cunha, que tá excelente, vai ter que trabalhar pra caraca para conseguir se manter titular na equipe rubro-negra, com o Agustín Rossi chegando por aí, né, gente? E é bom a gente ter essa competitividade dentro do elenco do Flamengo, para que o elenco rubro-negro, olha ele chegando aí, Agustín Rossi chegando com seus familiares, deu um tchauzinho para a torcida, mas não parou para falar nem com os torcedores, nem tampouco
com os jornalistas que aguardavam sua chegada. Mas o importante é que ele chegou, já está no Rio de Janeiro e muito em breve ele vai começar a treinar no Mengão Queridão. Sábado agora ele já começa os treinamentos se o Flamengo não conseguir a liberação do Boca Juniors antes, tá? Nação, essas foram as primeiras notícias desta terça-feira. Torcer muito pro River Plate perder, pro Nicolás de la Cruz ficar ainda mais próximo do Flamengo, mas não quer dizer que ele não virá, tá? Quer dizer só que vai ficar um pouquinho mais difícil se o River Plate se classificar. Tenham todos vocês uma excelente terça-feira. Eu amo muito vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.